Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O quanto você resiste sobre esta frase? Quando alguém te diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas, o que de verdade você sente? Quais emoções, pensamentos e sentimentos tomam o seu corpo e que você resiste para não perceber o que é isso ou de onde isso vem? Eu ouço isso desde que eu sou criança e honestamente isso passou a fazer sentido há pouquíssimo tempo, mas pouquíssimo tempo mesmo. E ainda é um sentido em construção, não é um sentido total, né? Quando a gente é criança e aí nós somos catequizados pelos nossos pais, né, ou evangelizados, enfim, nós somos levados a uma doutrina religiosa para aprender sobre esta parte espiritual. Muitas coisas nos são enfiadas goela abaixo e às vezes a gente repete, simplesmente por repetir, para que as pessoas olhem e digam, nossa, que gracinha, mas lá no fundo aquilo não tem sentido algum e não está fazendo o efeito que deveria estar fazendo. Como assim? Primeiro, eu acho que toda a má interpretação vem do fato de que não souberam explicar de forma concisa o que é Deus. E eu acho que não nos explicaram não porque as pessoas tinham má vontade nesse sentido, mas porque elas também estão confusas em relação a isso. Quando nos tornamos adultos, descobrimos que ainda somos uma criança. É meio confuso. O que isso quer dizer é que nós não estamos aptos para dar todas as respostas para nós mesmos das coisas que a gente perguntava lá na infância. Então, mesmo durante a vida adulta, nós passamos a descobrir e a redescobrir respostas e mudamos muitas vezes de posição e posicionamento, porque conforme a gente vai aprendendo coisas interessantes sobre a vida, vamos também entendendo que estamos o tempo todo em processo de mudança e que não somos a mesma pessoa que éramos ontem, graças a Deus. Porque senão a vida ia ser uma coisa insustentável. Então nós não somos, nós estamos mudando, mesmo que a gente não perceba e mesmo que a gente não aceite. Tudo que eu aprendi na vida, assim, na escola e na catequese e em outros ambientes de estudo, independente do estudo, eu percebia que muita coisa me era repassado porque eu precisava aprender aquilo daquele jeito, porque a sociedade ia cobrar aquilo de alguma forma. Então, a gente muitas vezes aprende muitas normas numa escola que quando a gente vai para a vida, a gente não consegue fazer a ponte do que aquilo que a gente aprendeu na escola tem a ver com aquilo que a gente está vivendo. Então, a gente não tem essa ligação. E muitas vezes enfrentamos desafios que poderiam ter sido facilitados ou evitados se a gente tivesse feito essa ponte. Porque era sim um conteúdo que a gente tinha visto na escola e que estava sendo requerido pela gente na realidade atual, mas que a gente não tinha esta ligação, esta ponte, então nós tivemos que reaprender com mais sentido aquilo. Mesma coisa está intimamente ligada com amar a Deus sobre todas as coisas. Eu aprendi isso como se fosse uma regra muito clara que eu deveria seguir ou que eu deveria parecer estar seguindo para ser aceita num determinado clã, num determinado momento de vida. Mas para mim, tudo que eu aprendi em religião quando eu era criança não fazia sentido algum e eu não entendia nada e eu não estou criticando a religião, eu só estou dizendo que aquilo simplesmente era algo que eu vivia ali naquele meio, né, religioso, e que quando eu estava vivendo a minha realidade de vida, não tinha conexão, não tinha ponte, não tinha ligação, então era como se fosse um conteúdo que eu não conseguia aplicar à minha vida. E só depois, já adulta, quando eu fui começar a pesquisar coisas por insatisfações pessoais na minha vida, eu fui fazendo a ponte com muita coisa que eu tinha aprendido sobre a parte espiritual e que eu nunca levei em consideração e aquilo nunca fez sentido pra mim e só foi fazer sentido no momento em que eu fui buscar de fato isso. Então, assim, nós chegamos num ponto em que ou a gente está muito engajado buscando algo para poder encontrar sentido em tudo aquilo que a gente já viu, mas de repente a gente nem lembra porque aquilo era tão normatizado que simplesmente não conseguia encontrar uma conexão dentro da gente. Ou a gente tem que aprender isso já fazendo esta ponte, esta conexão, para que seja aproveitado no futuro. Cada um tá num nível de consciência
e ninguém pode ditar o tempo do outro, como vai ser para o outro, porque tudo é muito íntimo e muito singular. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que eu percebo é que esta frase, amai a Deus sobre todas as coisas, ou, por exemplo, Jesus te ama, são frases que eu vejo muito banalizadas, mas que não têm sentido. Talvez, para quem recebe, por exemplo, para mim não fazia sentido. Hoje faz sentido, porque eu busquei um significado real para isso, a partir de coisas que eu estava vivendo na minha vida, e aí eu consegui fazer uma ponte e consegui começar a construir essa noção do que isso significa de fato para mim e para minha alma. Mas se eu dissesse que eu sempre tive este senso de sentido, eu estaria mentindo, porque eu não tive e eu aprendi desde criança, né? Essas duas frases eram muito ditas e muitas vezes para as pessoas que me diziam, e isto fazia todo sentido para elas, mas não entrava na minha cabeça. Eu era uma pessoa cabeça dura? Com certeza. Ainda sou, inclusive. O que eu percebo é que a gente banaliza as coisas e a gente quer que as outras pessoas tenham o mesmo senso que a gente tem diante daquilo que a gente está dizendo ou daquilo que a gente está vivendo. E não é bem assim. E muitas vezes a gente absorve coisas achando que a gente tem que ter uma determinada reação, uma determinada ação com o que está nos sendo dito. E isso não é necessariamente verdadeiro. Então, a única coisa que eu quero trazer neste vídeo é que a frase amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, pra mim, começou a fazer sentido muito recentemente. E eu não vou entrar no mérito do sentido dessa frase, porque eu acho também que carrega um significado muito íntimo, muito particular, muito específico para cada pessoa, embora a gente tenha linhas gerais sobre isso. Mas o importante de se observar é que, muitas vezes, coisas que a gente acha que sabe, na verdade, a gente não sabe. A gente comprou um ponto de vista, uma experiência de uma outra pessoa, e aí a gente acha que aquilo faz parte da gente, mas no fundo, aquilo é oco de sentido, não tem senso, não tem liga, não tem ponte na nossa vida, entende? E aí a gente é que tem que ir buscar este ponto, esta liga, este sentido, a partir do momento em que isso dói na gente. É como se você só conseguisse absorver algo ou a verdade que esta frase tem para você, o impacto que isso causa na sua vida, a partir do momento em que você olha e você fala: isso está doendo muito, no sentido metafísico da coisa, no sentido espiritual da coisa, no sentido de um vazio na vida. Estou sentindo aqui um buraco negro sugando toda a minha vida, vou olhar para isso. E aí você vai, de fato, experienciando momentos. E aí você vai, de fato, experienciando o que estas frases trazem e como elas impactam. Então eu acredito que por mais que a gente ensine as pessoas, muitas das coisas só vão ser aprendidas a partir do momento em que a pessoa estiver pronta ou disposta a experimentar aquilo.